Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, a essa nossa forma distante de nos comunicarmos. Estamos dessa maneira, encontramos dessa maneira, para que vocês não se sintam tão desamparados em questão de conteúdo de redação. Então essa foi a nossa forma encontrada para que vocês tenham acesso às aulas, ao conteúdo e não fiquem assim com tanto atraso nesse material. Ok? Eu quero lembrar mais uma vez nesse início de aula e pedir que vocês cuidem-se, cuidem-se de si, das pessoas de casa, das pessoas, principalmente essas pessoas que têm alguém de grupo de risco em casa. Então, por favor, cuidem-se para que a gente possa sair disso o mais breve possível e também nos encontrar mais rapidamente nos nossos encontros semanais que nos deixam cada vez mais próximos e, obviamente, estabelecendo uma relação de amizade muito proveitosa. Então, vamos nos cuidar todos para que a gente possa sair disso quanto antes, ok? Na aula de hoje nós vamos fazer uma breve revisão, na verdade, exemplificar o que nós vimos em aulas anteriores, eu trouxe alguns exemplos, e nos aprofundar em citação, quem sabe aí dar início a uma possível aula com já início das competências, Porque eu costumo dizer sempre que o bom candidato é aquele que conhece o que não pode errar, onde ele vai ser corrigido, que aí sim ele é capaz de escrever um bom texto. Em aulas anteriores nós vimos a alusão histórica, conceituação, veremos nessa aula citação, temos ainda oposição, frases nominais e adjetivação. Nós vamos, a título de exemplo, nós sabemos que a alusão histórica nada mais é que recontar um fato, um período histórico, um hábito antigo, a fim de comparar com o presente. Essa é a função da alusão histórica. E aqui nós temos um exemplo, esse exemplo será enviado para vocês façam uma devida análise pessoal. Na Idade Média, aqui eu coloquei esse exemplo propositalmente. A alusão histórica é uma das formas de contexto que não pode ser utilizada apenas na introdução. Neste exemplo, ela foi utilizada no desenvolvimento. Então percebam que as formas de contexto elas ajudam o texto como um todo, que ela pode ser utilizada na introdução, como pode ser utilizada no desenvolvimento. Pausa, um parênteses aqui apenas para lembrar. A única forma de contexto, as duas únicas, que eu não recomendo que se utilize no desenvolvimento são conceituação e frases nominais. Eu não recomendo a utilização porque elas dão ideia de início de texto, então parece que o seu texto parou e está iniciando, ok? Na Idade Média, por exemplo, aqui, no parágrafo de desenvolvimento, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. O que nós estamos vendo é a colocação de um hábito histórico, de um fato histórico. Eu não tenho data exatamente quando aconteceu. Eu tenho apenas um fato histórico sendo exemplificado com uma alusão histórica. Então, o que eu quero que desmistifiquem em vocês é que só pode fazer alusão histórica quem conhece a data, quem conhece onde aconteceu. Não, o fato em si, se for bem exemplificado, ele funcionará como alusão histórica. Passando adiante, nós temos mais uma forma de introdução. A definição que nós estudamos em aula anterior com a palavra conceituação. Funciona da mesma forma. Definição, conceituação são sinônimos. Iniciar um texto dissertativo conceituando um termo é definir algo de diversas formas. Dicionário, definição histórica, definição teórica, definição própria. O que eu mais aconselho é que exista a definição própria. Essa definição própria, ela já é, por si só, uma parte da tese. Porque se você está definindo uma palavra-chave dentro do assunto e está fazendo essa definição de maneira própria, significa dizer que é a defesa da sua opinião que está ali presente. Então, eu chamo sempre a atenção para que a definição ela seja própria. Existe a possibilidade da colocação da defesa teórica, existe a possibilidade da colocação da defesa de dicionário, mas eu não recomendo porque você não vai ter a habitualidade de estar fazendo dessa forma. Então vai sentir dificuldade quando não estiver presente no dicionário, por exemplo. A recomendação é
que seja definição própria. Exemplo: menor, o pequeno, de segundo plano, inferior, é aquele que não atingiu a maioridade. Eu estou trazendo uma definição simples, porém, neste caso, de dicionário, para dentro da minha introdução. Então, apenas a título de exemplificação, isso é fazer definição na introdução. Adiante, nós temos contestação. A contestação, especificamente, nós não vimos em aulas anteriores. Porém, é uma forma eficiente, prática e bastante utilizada, principalmente para quem gosta da ironia, quem gosta de bater de frente. Eu sempre costumo dizer isso. Contesta quem não concorda. Obviamente, eu não vou contestar aquilo que eu concordo que seja viável. Então, a contestação é quando você faz uma introdução ironicamente, batendo de frente com aquilo que está pronto. E o que é que está pronto? Slogans, frases feitas, frases de pessoas, de autoridades de renome no assunto. Então, você vai contestar aquilo que está pronto. Eu lembro que uma das contestações mais eficientes que eu vi, e isso afastando, obviamente, o trabalho de politicagem, mas o trabalho de política, foi uma contestação em que o candidato ele colocava a frase do governo federal. Era no governo 2016, por aí. E aí o candidato ele colocou da seguinte forma: o slogan do governo era Brasil, uma pátria educadora. E obviamente o tema sendo tratado em educação, ele contestou, ele bateu de frente com esse slogan, porque o slogan é Brasil, uma pátria educadora, mas em infraestrutura, em preparo de professores, em remuneração de professores dos ensinos públicos, nós não tínhamos tanta eficiência assim. Então, o Brasil é uma pátria educadora, porém apenas no slogan. Então, essa contestação, ela me chamou a atenção para a escrita. Aqui nós temos: o Brasil é o país do futuro. Isso é uma frase feita, uma frase pronta. Haverá a contestação: a criança é o futuro do país. Ora, se a criança no Brasil passa fome, é submetida às mais diversas formas de violência física, não tem escola nem saúde, como pode ser esse o país do futuro? Percebam a ironia, a contestação, o bater de frente com aquilo que estava pronto, porém, a título da sua opinião, na sua tese, você não concorda. Isso é elaborar um texto, uma introdução com a forma de contexto, contestação. Adiante, nós temos estatística, que também pode ser dada como dados ou informação. As três palavras falam da mesma forma de contexto. Também não trabalhava em aulas anteriores, porque eu não me apego muito a essa forma. Primeiro, porque necessita de um conhecimento básico muito grande, aquele conhecimento horizontal que nós falamos. Segundo, porque as estatísticas, elas precisam, estatísticas, dados, exemplos, precisam ter a sua fonte. E isso requer uma demanda de conhecimento de trabalho anterior muito grande. Então, as estatísticas, elas não são tão utilizadas, porém são eficientes, e eu coloco elas a título de conhecimento dos alunos, para que vocês entendam que ela existe, porém não é muito utilizada devido a essa necessidade prévia de um conhecimento da fonte e do dado que você está colocando. Então, consiste em apresentar dados estatísticos relativos à questão a ser tratada. 40 mil crianças morreram hoje no mundo, vítimas de doenças comuns combinadas com a desnutrição. Percebam, o texto ele inicia com um dado, com uma estatística, com uma informação. É desta maneira que se inicia. Alguns alunos vão ter a dúvida de por que o 40 está escrito por extenso. Pode ser por extenso, pode ser em numeral, nada impede. Talvez o candidato aqui ele tenha a necessidade, porque eu apenas abro um parêntese anterior, antes de concluir o raciocínio, o que eu não recomendo é que datas sejam escritas por extenso. A recomendação é que datas, números em percentual, eles sejam escritos um numeral.
Aqui o candidato ele deve ter entendido que se ele iniciasse com o numeral, talvez tivesse uma fragilidade para a correção do texto. E aí, para gerar o impacto, ele preferiu a escrita por extenso. Então, só a título de observação. A estatística, então, nada mais é que iniciar o texto com um dado, uma informação, uma estatística que se tenha a fonte de onde foi retirada e a coloque de forma eficiente dentro da sua introdução. Passando adiante, nós teremos as outras formas que nós já vimos em aulas anteriores. A oposição, a adjetivação e as frases nominais, que inclusive eu exemplifiquei em aulas anteriores, então não vou me aprofundar aqui. Passando adiante, a citação, que é onde eu vou me aprofundar, ela tem uma referência de que eu só devo citar algo que realmente é importante. Eu não posso utilizar a citação da minha mãe, do meu vizinho, eu preciso ter algo de alguém que ou é muito conhecido ou que a publicação tenha um conhecimento nacional. Ou, se não tiver, que quando o meu corretor for pesquisar, a fonte seja verídica. Então, inicialmente, eu preciso que vocês entendam que a citação, ela requer uma fonte. Eu não posso só dizer lá e não dizer de onde é que eu estou tirando, de onde foi que eu li, onde estava escrito, certo? Essa citação, ela existe de duas formas, direta e indireta, que é a palavra pedagogicamente correta. Porém, no íntimo, a gente chama de citação de quem sabe e citação de quem não sabe. A citação direta, ela utiliza aspas, porque você vai colocar exatamente como estava escrito. Exatamente como estava escrito. No jornal, na entrevista, no livro, na letra da música. Então, exatamente como estava escrito é a citação direta. Eu digo de onde eu tirei e o que eu li. Essa é a citação direta. A citação indireta é aquela que eu não vou utilizar aspas, porque vai funcionar como uma tese. Como assim uma tese? Eu vou dar a ideia do que estava querendo ser dito ou o que foi escrito. Um exemplo bem simples de citação direta e de citação indireta é, digamos que o assunto seja sobre a questão da corrupção no Brasil, que foi o exemplo que eu dei em aulas anteriores. A citação direta, se eu fosse colocar a letra da música Que País é Esse?, eu citaria. Na letra da música Que País é Esse?, do poeta Renato Russo, ele menciona, abre aspas, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Fecha aspas, e vou fazer a minha sequência, ligação ao tema. Isso é porque eu lembro exatamente como estava na letra da música. Então, eu posso fazer a citação direta. Porém, pode existir a possibilidade de eu ter esquecido um trechinho. E para não correr o risco de não colocar exatamente como estava na letra da música, eu vou trabalhar com citação indireta, que é dar a ideia do que ele queria dizer. Então, eu vou formular a minha tese sobre isso. Como assim? Em uma de suas canções, o poeta Renato Russo, percebam, eu não estou colocando o nome da música, mas eu estou colocando quem a escreveu. Se eu colocar o nome da música, eu não tenho a obrigação de colocar quem a escreveu, mas uma das fontes precisa estar presente na sua citação. Em uma das suas canções, o poeta Renato Russo mencionou que não há respeito pelas leis, porém, os cidadãos esperam um futuro a partir delas. Eu dei a ideia do que ele queria dizer, sem dizer exatamente o que estava escrito. Isto é citação indireta. Então, percebam, a citação ela é viabilíssima para a introdução, para o desenvolvimento, principalmente para a parte da fundamentação. Nós vamos ver muita citação lá, mas existem as duas formas. E aí eu vou desmistificar mais um mito. Não tem forma melhor e forma pior.
Não é porque aqui eu chamo de quem sabe e de quem não sabe que essa daqui é pior do que essa e essa é melhor. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que, óbvio, se você coloca exatamente como estava escrito, você demonstra ao leitor o conhecimento total. Porém, se você deu a ideia e assim o fez de maneira muito consistente, coerente e que deu um incorporamento bom ao seu texto, a sua citação está correta da mesma forma. Então não existe citação melhor ou citação pior. Existe a citação que é bem feita e a citação que é mal feita. Só façam citação com domínio do conhecimento real a respeito do assunto. Só assim a sua citação estará correta. A título de exemplificação da citação, nós temos uma redação mais uma que tirou 1000 no Enem, para que vocês percebam o quanto ela faz diferença quando ela inicia o texto e ela traz aí um incorporamento à sua introdução. No livro 1984 de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Percebam, até aqui, tudo isso é um contexto feito através de uma citação. Citação essa que foi de maneira indireta. Indireta porque não tem nenhuma parte do livro exatamente escrita para exemplificar o que estava sendo colocado. Percebam que, quando ela é muito bem incorporada, ela resolve o papel fundamental que a citação precisa ter na sua introdução, que é dar o contexto. Eu quero que vocês percebam que se eu fosse colocar o meu tema, a minha introdução, já iniciando com o assunto, eu teria perdido todo esse conteúdo. Essa é a diferença que o contexto faz na sua introdução, quando assim você consegue elaborá-la de maneira eficiente, ok? Então, passando adiante, eu vou apenas agora, a título de que vocês conheçam, nós temos aí, eu vou enviar para vocês as inúmeras formas que trabalharemos posteriormente de maneiras de como iniciar o seu texto. Nós temos aí declaração, oposição, definição. Declaração nós ainda não vimos, ainda veremos. Oposição sim, definição sim. A pergunta, muito aluno faz a indagação da seguinte forma: professor, eu posso elaborar perguntas na minha introdução? Pode, desde que você consiga elaborar essa pergunta ou, se no seu tema não for já uma pergunta. Essa pergunta ela precisa ser respondida no decorrer do texto. E aí eu chamo a atenção que essa resposta ela não é sim ou não. É uma resposta através de argumento e fundamento. Porque uma vez eu fui falar dessa maneira que era para responder a pergunta que se fizesse. O menino colocou uma pergunta no final da introdução e o início do desenvolvimento já tinha lá. Sim, é preciso. Essa não é a resposta correta. A resposta precisa vir a título de fundamentação e argumentação. Comparação. A comparação eu não gosto muito de trabalhar porque confunde um pouco com oposição, mas nós veremos também. Alusão histórica, adjetivação, citação direta, citação indireta, retomada de um provérbio nós não vimos, ilustração também não, frases nominais, alusão a um romance. Eu incluo tudo isso dentro das citações, então basicamente, e dados e estatísticas. Percebam, existem inúmeras formas de contexto. E essas formas de contexto, elas fazem com que a sua introdução ela seja incorporada, para que você não inicie diretamente com o assunto. Então, encerradas essas formas de contexto, eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês. Nós estamos passando por esse momento difícil. Cuidem-se, façam as medidas que estão sendo colocadas pelas autoridades e órgãos públicos, levem a sério. Chamem a atenção das pessoas que estão na casa de vocês, principalmente aqueles que encontram-se no grupo de risco.
Façam toda a higienização correta, evitem sair de casa no máximo possível de vocês e vamos tentar sair disso da melhor forma possível, certo? Então, um abraço, fiquem com Deus.